A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos vocês que vão estar aqui nesse momento. Boa noite por estar presente. Que Deus abençoe a sua noite e que Deus nos prepare um amanhã de muita bênção, de muita vitória, de muita paz, de muita harmonia. E que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja presente sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Quão bom, então, saudável é nós estarmos servindo ao Senhor, falando da sua palavra, pronunciando a nova ide do Senhor Jesus, a pregação da palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. A palavra na sua essência, na verdade, na sua maravilhosa luz, a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus em nossas vidas. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo, que a glória do nosso Cristo Jesus venha estar derramada sobre vossas vidas. Meu amado irmão, tempos vêm, que está por vir, em que o Senhor purificará de toda impureza o seu templo. A casa do Senhor, muitos estão cheios da impureza, de muitas coisas que não agradam a Deus. E o Senhor nos adverte que Ele vai fazer limpezas, vai continuar fazendo a limpeza no seu templo. Tem muitos nas suas arrogâncias, nas suas ignorâncias, no seu acho, no seu querer, deixando de fazer aquilo que é para ser feito de conformidade à vontade de Deus, proporcionando as suas próprias vontades. O que nos adverte é a palavra do Senhor, Elohim, nosso Deus, o nosso Senhor. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, se nós fazermos menção aqui no versículo de número 18, onde ele diz, então vereis, outra vez, a enorme diferença entre o tzadik, justo, e o rachá, o maldoso, entre os que servem a Deus e o que não serve, né? Eis que o dia do Senhor se aproxima, já veio com a velocidade da luz. Pois com toda a certeza, meus amados, vem o dia do Senhor. Ele vem em fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha, seca na figueira, na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Severa o Senhor nos adverte, o Senhor dos exércitos, acerca dos seus dias. Será que os irmãos e as irmãs estão preparados para esse dia, esse grande dia? Hoje mesmo, o inimigo das nossas almas, ele pode chegar diante de ti e nos declarar loucos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quem tem preparado a sua alma, o que tem feito, e que destino há de seguir a tua alma? Então ele dirá, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E para quem tu tem preparado? A purificação do templo do Senhor. Eu não estou referindo a templos construídos feitos a mãos humanas. Porque o Senhor não habita em templo feito à mão dos homens, mas no templo em que Ele mesmo a construiu, em que Ele mesmo a formou. Estou falando do ser humano em si. Como está esse templo? Será que é o Espírito Santo de Deus que habita? Será que é verdadeiramente o Espírito Santo de Deus que está fazendo morada nesse templo? Porque a Bíblia nos revela que esse templo ele foi feito para o Espírito Santo de Deus habitar, fazer morada. Será que verdadeiramente nós temos esse Espírito de Deus? Ou nós vivemos só no nosso espírito?
ou fazemos só a nossa vontade? É necessário examinar cada detalhe da palavra do Senhor. Não é a palavra de Deus que tem que adequar com o meu modo de viver, mas eu, como servo, como criação de Deus, eu tenho que me adequar de acordo com a palavra de Deus. Não é ela que tem que se adaptar a mim, mas eu que tenho que me adaptar de acordo com a palavra de Deus. Meu amado irmão, é tempo de purificar o templo do Senhor. É tempo de limpar toda impureza, tudo aquilo que te atrai separação de Deus, para ter uma vida de justiça, uma vida ambas na presença do Senhor, uma vida de serenidade, uma vida de honestidade, uma vida de justiça e uma vida de prestação louvor ao nosso Senhor. Não por obrigação, mas porque o nosso Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração. Louvado é aquele que vive e que reina para todo sempre. Aquele que era conosco, todos os dias até a consumação do céu. Vejamos bem, meus amados irmãos, que da mesma forma, o livro de 2 Crônica, ela nos adverte dessa forma, quando Ezequias, por sua vez, estava ali, tendo reinado sobre Judá. Ali houve um avivamento em Judá por Ezequias. Por quê, meus amados irmãos? Porque aquele povo do antepassado, eles não tinham um compromisso com Deus. Ele não tinha esse temor ao Senhor nosso Deus. Eram reis que faziam tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. O rei Ezequias, ele começou a reinar ali com a idade entre ali 29 anos. Ele começou a reinar ali em Jerusalém, né? Ali em Judá, em 29 anos. Sua mãe era chamada Abiá Bat Saraial. Abia, filha de Zacarias, era mãe de Ezequias. Bom, meus amados irmãos, ele viveu da maneira como o Senhor agradara, né? E ele fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Ele ordenou, estabeleceu ordens, estabeleceu segundo a palavra de Deus, e aquilo que era agradável ao Senhor. Ele manteve o seu temor ao Senhor, guardando ali os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Então, ele teve um bom reinado na presença do Senhor. Ele trouxe os sacerdotes, né? E os levitas, eles reuniram ali na praça oriental ali, e os exortou dizendo: escutai em mim, ó levitas, santificai-vos nesse momento, e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar. Aqui ele está nos dando a oportunidade, meus amados irmãos. Não me refiro ao templo feito à mão do homem, mas ao templo que o Senhor mesmo a fez para que ele habitasse. É tempo de purificar, é tempo de santificar, é tempo de consagrar. É tempo de fazer aquilo que é agradável a Deus. Abrir mão de toda a impureza, de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Isso não é só para quem serve, para quem está na casa. É para todos os seres que a alma vivente que há na face da terra. É para todos a palavra de Deus. Não é só para fulano nem para ciclano.
Então, meus amados irmãos, vai de cada um. Então, o rei Ezequiel ordenou isso, para que os levitas santificassem. O que é isso? É ele se santificar. O que é santificar? É nada mais, nada menos que separar. Separar de quê? Separar-se do pecado. Separar das coisas do mundo. Separar do mundialismo. Separar de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Abrir mão das suas iniquidades, das transgressões dos seus pecados. Abrir mão de tudo aquilo que não convém aos olhos do Senhor. Santificar determina tudo em separar-se de tudo, até mesmo das nossas próprias vontades, para nos santificarmos, estarmos consagrando ao Senhor, corpo, alma e espírito. Então, nós vimos que ele, trouxe essa ordenança. E também para que ele pudesse entrar lá no templo para fazer o quê? A purificação do templo do Senhor. Que ele se consagrasse ali o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpar toda a impureza do santo lugar, onde tivesse impureza, meu irmão. Sabe quando você vai varrer a sua casa, vocês varrem todos os cantinhos ali, limpando toda a sujeirinha para quê? Para que esteja limpo. Era dessa forma. Mas não estou me referindo a limpezas físicas. Estou me referindo a limpezas que trata-se do pecado. Que trata-se da impureza. Que trata-se daquilo que é desagradável ao Senhor. Porquanto nossos antepassados, por quê? Porque o nosso antepassado, aqui ele falando, eles foram infiéis ao Senhor. Eles praticavam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aquilo que era abominável. Aquilo que era desagradável ao Senhor. Ao Senhor nosso Deus. E eles os desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, virando as costas para Deus. Viviam uma vida de idolatria, uma vida de imoralidades, uma vida que era viver pecando, uma vida de servir a outros deuses, se prostrar diante dele e prestar culto a Deus pagãos e também imolar sacrifício para com aqueles deuses pagãos. E muitas das vezes eles faziam consagração a esses deuses e se prostrava diante dele, reverenciando, coisa que Deus, o Eterno, nunca deu permissão a ninguém fazer isso, a se curvar diante de outros deuses. Então eles prestavam ali tributos, prestavam ali sacrifício, holocausto no santuário, devido à ação, devido a essa ação desses povos de Israel, Deus, eles trazia algo que trazia aquele povo a conserto. Trazia conserto àquele povo. Não é diferente nos dias de hoje. Muitos seguem as suas paixões, suas vontades, seu querer, mas o Senhor, ele vai tratar com cada um. O Senhor, ele vai tratar com cada um segundo as sementes que planta. Cada um vai ter as suas recompensas, segundo o seu trabalhar. Ninguém vai ficar sem recompensa, seja ela boa ou seja ela má. Mas, meu amado irmão, o importante é que o Senhor, por meio da sua graça, benevolência, misericórdia, que é de geração em geração, que nunca se acaba e não tem fim, a misericórdia de Deus, ele está nos dando a oportunidade. Porque só há esperança enquanto há vida. Só há esperança na Barcebe Oramassu e Decas. Enquanto há vida. Porque, meu amado irmão,
A Bíblia nos revela, na série da paz, que há esperança para a cana cortada, que há esperança para o faminto que fumega. Enquanto a vida, há esperança. Que esperança é essa? A esperança do ser humano se arrepender. A esperança do ser humano se converter dos seus erros, dos seus maus caminhos. A esperança do ser humano confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. A esperança de adquirir com seu arrependimento sincero, o arrependimento produzido pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz regeneração, transformação no nosso interior e que invade o nosso exterior. O arrependimento genuíno que nos traz, que nos produz vida eterna. Nós temos que entender que tem muitos aí demonstrando um arrependimento, o arrependimento que não produz e que não é produzido pelo fruto digno do arrependimento. Nós vamos observar que no meio do povo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem muitos deles que dizem que demonstram, mas nas ações e nas atitudes nós vimos que não mudou e que não foi transformado. São pessoas que produziam um arrependimento, remorso, um arrependimento o qual não foi o arrependimento sincero. Porque o verdadeiro arrependimento, o homem em si, ele não produz. A raça humana, ele não produz em si próprio um verdadeiro arrependimento. Quando nós entristecemos. Se esse entristecimento veio da parte de Deus, o aquebrantamento, e trouxe, e ele tem que ser seguido de mudança, de transformação. Esse é o verdadeiro arrependimento. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Esse é o arrependimento que vem dos céus. É o arrependimento genuíno. E produz o quê? Vida eterna na vida daqueles que o praticam por meio da fé em Cristo Jesus. Mas, quando é um arrependimento do mundo, o arrependimento que vem só naquele momento, no momentâneo, se nós observarmos lá, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, vai estar enfatizando essa mensagem. Vou ler aqui, que é para não... Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Se ver se é isso mesmo. Preste atenção. Isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso. Olha só. A tristeza que vem diretamente do Senhor, que é isso, o aquebrantamento. O verdadeiro arrependimento vem do Senhor, produzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele não é um arrependimento remorso. É um arrependimento genuíno que o Senhor viu sinceridade em nós e por meio dessa sinceridade houve mudança, houve transformação. O homem por si não produz esse arrependimento. Então nós vamos entender que esse arrependimento não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação, que é a vida eterna. Porém, veja bem, a tristeza do mundo traz a morte, porque se nós lermos lá em Romanos, capítulo 6, verso de número 23, vai nos alertar que o salário do pecado é a morte. Está aqui também, nos enfatizando isso. Que a tristeza do mundo é a morte. A tristeza do mundo é a morte. O que é isso? É aquele arrependimento, remorso. O que é o arrependimento, remorso?
é um sentimento de culpa que naquele momento a pessoa entristeceu, a pessoa até chorou, desceu lágrima dos olhos, ficou de cabisbaixo, mas naquele momento houve esse arrependimento, remorso. Mas daqui um pouco, na primeira oportunidade em que ele achar, ele está praticando o erro novamente. Então não foi um arrependimento que veio do Senhor. Ele está lá praticando o pecado novamente. E esse arrependimento do mundo traz morte. O que é isso, morte? É a consequência, é o salário, é o pagamento do pecado. Mas para aquele que produz um arrependimento genuíno da parte de Deus, que é produzido por Deus, nós vamos entender na parte A desse versículo. Pois o dom gratuito de Deus, na parte B, pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O verdadeiro arrependimento nos traz vida eterna. Mas o arrependimento do mundo é condenação, é morte, porque as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Arrepende naquele momento, mas daqui a pouco está lá praticando de novo. E isso, a pessoa vai se afundando no abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, porquanto aquele povo viveu dessa forma, né, não se arrependeu verdadeiramente, aqueles potes chegaram a fechar as portas. Os vestíbulos apagaram a lâmpada ali, né, do templo, queimaram o incenso sagrado e aprestaram o holocausto no santuário em devoção a Deus de Israel. Aquele povo era um povo assim que andava nessa situação, cortejando em dois pensamentos. Então, por esta razão, veio a grande ira do Senhor sobre aquele povo. Né? Veio a grande ira do Senhor sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. Sobre todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero, zombaria, como vós os estáis contemplando com os próprios olhos. Eles viram. E nós estamos vendo nos dias de hoje muita impureza nos templos, muita impureza em servir a Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele é puro. E ele exige de todos nós que servimos, que queremos proclamar o nome dele, sejamos santos também. Sejamos puros. Sejamos consagrados somente a ele. O Senhor nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. A glória é para ele. A honra é dele. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é dele. Nada que subsiste, visíveis ou invisíveis, foi o homem que a fez. Foi o Senhor que a fez. Criador do céu e da terra e todas as coisas que há sobre ela. Não adianta, meus amados, se esconder. Não precisamos estar nesse temor. Nós entendemos, meu amado irmão, que a obediência a Cristo Jesus gera em nós um grande temor de reverência ao nosso Deus. Que a obediência aos estatutos e à palavra de Deus gera em nós vida eterna. Gera em nós salvação. Não há condenação para esses que andam na obediência a Cristo Jesus. Não há maldição sobre esses. Sobre esses não há maldição. Podem pegar o nome do servo do Senhor que está na obediência, pode levar aonde quiser,
que aquele mal nem sequer chega à porta. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. E está escrito nas cartas de Paulo que a nossa vida está escondida em Cristo, lá com Deus. Pois se a minha vida está na mão do Senhor, mal nenhum vem a mim se antes Deus não permitir. Só acontecerá comigo, com você, aquilo que Deus permitir acontecer. E nós vimos que Deus permitia acontecer coisas terríveis no meio do seu povo. Para que aquele povo, e a forma de Deus disciplinar aquele povo, para que ele retornasse a reverenciar e a obedecer ao único Deus de Israel, ao único Senhor. E por esta razão, meus amados irmãos, da desobediência, que por essa razão, das rebeldias daquele povo, também nos dias de hoje, de fato acontece. É por essa razão que vem a ira de Deus sobre a terra. Mas disse Isaías, ai, xalá, se Deus não estivesse deixado sobre a terra o seu poucos remanescente, o destino desse povo seria como o de Sodoma e Gomorra. Destruição. Mas é devido aos remanescentes do Senhor que ainda há nessa terra. É devido aos verdadeiros que pregam a palavra na sua essência e que têm temor e que são os servos de Deus nessa terra, os seus remanescentes. Que o Senhor não destruiu ainda essa terra. Mas dias virão em que o Senhor arrancará a sua glória, e a sé, dessa terra. E os seus remanescentes. Aí será ai de dor. Ai de grande tribulação. Ai de grande aflição. O dia do Senhor se aproxima. É momento de consertar-se com o Senhor. É momento de aliar-se com o Senhor. Renovar a sua aliança. Se converter dos seus erros, dos seus maus caminhos. Se converter a Cristo Jesus. É momento de renovar essa aliança. Porque dias virão em que a porta da graça irá se fechar. Quem está dentro, está dentro. E quem está fora, está fora. Quem está dentro não pode sair, e quem está fora não poderá entrar. Ainda está aberto. Por isso que há a esperança ainda para muitos se arrepender. Porque Deus e a sua misericórdia, ela dura de geração em geração. É infinita. Não tem fim a misericórdia de Deus. Mas não queira colocar uma linha de divisão entre você e Deus. Viva a sua vida pautada de acordo à vontade de Deus. Viva a sua vida com sinceridade diante do Senhor. Viva a sua vida na retidão. Conserte as tuas veredas diante do Senhor. Conserte os teus caminhos diante de Deus. Cristo lhe esclarecerá. O Espírito Santo lhe guiará o caminho da verdade, o caminho que deveis andar. Busque o Senhor. Sirva a Ele com todo o teu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. E o mais Ele fará. Por quê, meus amados irmãos? Aqueles povos do antepassado, ele caiu sob a espada. E por isso, os filhos e as filhas e mulheres
estão presos, vivendo como escravos. Tendo, pois, agora em meu coração firme desejo de estabelecer uma aliança com Elohim, o Senhor, Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. É necessário, meu amado irmão, porque aquele que vive na abominação, aquele que vive no pecado, esse é o motivo da ira de Deus vir sobre ele. Esse é o motivo. Naquele grande dia, a mão de Deus pesará sobre ele. Dia de juiz se aproxima. Dia de juiz se aproxima. Busque o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja nessa noite. Não sejais negligentes. Não sejais negligentes, pois o Senhor, Elohim, ele vos escolheu para servir em sua presença e para ser de seus ministros e exalarem santo perfume de seu incensário diante dele. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E para isso que o Senhor nos criou, para servirmos a Ele, para sermos testemunho da tua glória nessa terra. Era isso. Então, quando ele deu ordem aos levitas para se santificar e para purificar o templo do Senhor nosso Deus e tirar toda a impureza, ele está nos dizendo: limpai vossos corações, limpai vossos lábios, limpai vossos olhos, limpai vossas mentes, limpai o templo do Senhor, para que ele, por meio do teu Espírito, possa habitar e fazer morada. Limpai de toda impureza, de toda imoralidade, de toda ganância, de toda inveja, porfia, de tudo aquilo que é desonesto. E aí o Espírito Santo fará morada. Seja justo, seja verdadeiro, seja honesto, seja um homem ou uma mulher temente ao Senhor, que busque Ele verdadeiramente e que não se decline nem para a direita e nem para a esquerda, mas que está de olho fixado no autor e consumador da nossa fé, que está de olho fixado acima no nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, o que tem todo o poder. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. Porque, meus amados irmãos, como diz, dias virão, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão e sede não de água, mas fome e sede da minha palavras. E muito andarão os errantes de um mar para o outro, procurando essas palavras e não acharão. Meu amado irmão, vai chegar dias em que isso aqui não vamos poder mais andar com ela debaixo do braço. Vai chegar dia em que isso aqui vai ser estipada da terra, não vai haver mais. Vai chegar dia em que nós não vamos poder carregar isso em nossas mãos. Podemos não ver esse dia, mas os nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos, podem chegar a ver isso. Portanto, comam dessa palavra. Manda sério de faz. Coma dessa palavra. Se alimenta dela dia e noite. Essa palavra aqui.
que alimenta dela dia e noite. Ata ela no seu pescoço e pregue-a na tábua do seu coração. Que essa palavra, ela é espírito em vida. Ela é espírito em vida. E que aqueles que não tiver essas palavras em seu coração, por falta dela, não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Que essa palavra é espírito em vida. E ela tem que estar, pregada aqui dentro de nós. É a água que nos purifica. É a água que nos limpa. É a água que nos dá vida. Que assacia a fome e a sede da nossa alma. Que nos liga ao trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Que por meio dela, guardada em nosso coração, eu tenho uma certeza que o próprio Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Não sou eu quem falo. Não sou eu quem digo. Mas é o próprio Jesus que está diante de ti, diante da tua face, que estilhaça todo grilhões, todas as barreiras, e ele os declara que vós são amados deles. Mas é necessário abrir mão de todo o pecado, porque o prazer do Senhor é na salvação, não na condenação de ninguém. Não é o Senhor que condena ninguém, mas é as próprias pessoas que nas suas ações, praticando as suas vontades, os seus pecados, é que se dirige ao caminho da porta larga e espaçosa que conduz à perdição, à condenação eterna. Porque, como já foi dito pelo Espírito Santo de Deus, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O ladrão, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos que ser grato ao Senhor pela oportunidade que ele nos dá de escolher. Ainda ele dá a escolher, ele não obriga ninguém a servir a ele. Ele nos dá a escolher, a andar na presença dele, a viver com ele e a reinar com ele. E assim, meu amado irmão, vivendo ou morrendo, desde que seja para Cristo, como diz Paulo, que o viver é lucro e o morrer é Cristo. Morrendo ou vivendo, sofrendo ou alegrando, padecendo ou mantendo em necessidades, ou tendo abundância, desde que seja para Cristo, seja grato a Ele. Em tudo dai graça. E seu irmão está padecendo necessidade, precisa de uma porta de emprego, vamos usar a nossa fé. Peça um currículo a esse irmão e vamos orar. E se o irmão tiver um irmão doente, não seja aquele, Deus abençoe, essa é a vida, né? Tem muitos que fazem isso, irmão, é Deus. Não, vamos usar a nossa fé. Meu irmão, qual é o hospital que ela está? Qual é o hospital que fulano está? Vamos levantar o jejum, vamos orar por ela. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. João 10:10, Jesus diz, eu sou um bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. As ovelhas de Jesus. Mas se o Senhor confiou em você para cuidar, cuide daquilo que é do Senhor. Cuide bem daquilo que é de Deus. A obra é de Deus. O ministério é de Deus. E as ovelhas é de Deus.
E aqueles que pastoreia de conformidade, que cuida, também é do Senhor. Mas entre meio muito, existem os mercenários, que só querem saber da lã das ovelhas. Não quer saber quem está doente, quem está morto, quem está vivendo, quem está sofrendo, não. Ele não quer saber. Isso aí ele pula fora. Mas o bom pastor é aquele que está lá. A ovelha está padecendo necessidade, ele está ali, dando um apoio, dando uma força. Teu irmão que faleceu, ele está ali dando um apoio, dando um conforto àquela família, de conformidade. Não temos condições financeiras, mas nós temos o poder da oração, de orar por fulano, por ciclano, por A e por B, para que haja a manifestação da parte de Deus e que cure os corações daqueles que perderam o ente querido. Porque, meus amados irmãos, após partir desse mundo, a Bíblia nos revela, segue-se o seu juízo. Não há mais esperança. Entre morte e morte, entre animal e o homem, o ser humano, não há diferença. Morreu, segue-se o seu juízo, assim para a alma do homem. Né? Em sentido de morte, não há diferença para um animal ou para um homem. Não há diferença. Agora, para onde está dirigida a nossa alma? A que destino nós a determinou a nossa alma? Porque está escrito, aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. É a alma que produz vida nesse corpo. É a alma que produz vida nesse corpo, mas nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso corpo. Nós temos que cuidar e que seja um lugar para glorificar ao Senhor, para exaltar a Deus, porque é isso que nós somos. E assim nos transformamos nessa imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e adquirindo o seu caráter, a sua postura e carregando as marcas também em nossas mãos, em nossas costas e as marcas da coroa de espinho de Cristo. Esses são os verdadeiros cristãos que não abandonam Jesus por nada e que não abrem mão da verdade, doa a que doer. Isso é evangelho. Isso é palavra de renúncia, de arrependimento, que nós temos que pregar sobre a salvação, sobre a santificação, sobre o céu, também temos que pregar sobre o inferno, porque para lá ninguém quer ir. Mas não é o querer, é o praticar que conduz a pessoa a ir para esses lugares. A pessoa não, a alma, na verdade, né? Amém? Louvado seja Deus. E essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver alguém aí, escreve um amém, que eu quero orar por você nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Se tiver alguém aí pedir e fazer um pedido de oração, fique à vontade, que eu vou estar orando por você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E essa é a mensagem, meu amado irmão. Não é algo que eu preparei, mas foi algo que veio dos céus, do coração de Deus para os nossos corações nessa noite. É momento de nós estarmos em alerta, estarmos na vigilância. É momento de estarmos dedicando ao Senhor, porque breve o Senhor virá entre as nuvens com seus anjos. Em breve seremos elevados aos céus para encontrar com Ele nos ares. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento quero te agradecer por essa palavra, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor conduziu ao meu coração por meio do teu Espírito Santo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoe os irmãos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento e aqueles que o mais tardar para estar ouvindo, Pai. Que o Senhor liberta a família, guarda, cura, Senhor, das enfermidades. Livra, meu Pai, do laço da morte.
queima o carro no fogo. Desfaz, meu Pai, todo mal. Deus que corta laço, quebra lança, queima carro no fogo. Deus que vem destruindo toda a ação das trevas no reino espiritual, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso lar, contra a nossa casa. Todo o ocultismo venha ser estipado, Pai, em nome de Jesus. Manifeste o dom da cura no meio da nossa casa, na nossa parentela, liberta, Pai. Desperta no coração deles o desejo de salvação, um arrependimento genuíno que vem da parte do Senhor, Pai. Para que produza salvação nessas vidas, meu Deus. Que o Senhor venha alcançar por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua graça. Ó Senhor, que venha um quebrantamento da parte do Senhor, meu Pai, nesses corações. Que o Senhor venha quebrando todo mal, Senhor, toda ação das trevas. Todo laço do inimigo seja quebrado. Toda armadilha, Pai, laço de acidente, laço de morte, de contenda, de briga, de discórdia dentro desse lar, vai desfazendo agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe com as bênçãos que vêm dos céus. Nos dá sabedoria, entendimento, graça, para que cada dia mais possamos estar aptos no conhecimento da Tua palavra. Venha nos limpando, nos purificando, para que assim possamos nos santificar e nos consagrar a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito. Te entrego, meu Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família em Tuas mãos. Cubra, Senhor, com Teu sangue. Reveste com a Tua armadura. Fortalece na força do Senhor. Blinda, Senhor, a minha casa, a minha família, nossas vidas, Pai. Nos dai proteção, porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da angústia. Visita, meu Deus, essa família, visita esse lar, visita essa nação, visita os governantes, Pai. Liberta, Senhor, da corrupção, da roubalheira, liberta do engano, Senhor, da malícia, meu Pai, liberta da ganância, Pai. Ó Senhor, traz um arrependimento no meio deles, Pai. Manifeste a Tua glória e o Teu poder. Vai libertando, vai curando, vai restaurando. Salva, meu Deus, essas almas que para Ti é de suma importância, Senhor. Liberta, meu Deus, ali o presidente, liberta os líderes de ministério. Liberta, meu Pai, todos aqueles que estão, meu Deus, na autoridade, no poder. Para que ele não venha usurpar e abusar das suas autoridades, mas que eles venham conformar com o que eles ganham, meu Pai. E não usem de usurpação a corrupção, a ganância para se beneficiar fraudulentamente, com roubos, com engano, com mentira, com propagandas enganosas, Pai. Ó Senhor, e todos aqueles, meu Pai, que não se arrepender das suas corrupções, seja governador, seja presidente, seja prefeito, seja vereadores, que eles, meu Pai, não venham se reeleger, nunca mais, meu Deus, que eles sejam banidos dessas políticas corruptas, meu Deus, e que o Senhor liberte, Pai, e que o Senhor salve, em nome de Jesus, liberta a nação, cura a nação, Senhor. Faz dessa nação um povo forte, um povo zeloso, porque na Tua palavra diz que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. E o Senhor é o Senhor dessa nação. Oh, Senhor, eu sei que tudo está no seu controle, que nada saiu do controle das Tuas mãos. O Senhor levanta, o Senhor abate, o Senhor enriquece, o Senhor empobrece. O Senhor dá vida e o Senhor tira a vida. O Senhor põe a chaga e cura a chaga mesmo, meu Pai, com as Tuas mãos. E assim, meu Pai, possessivamente, porque o Senhor é soberano, e a sua soberania está sobre toda a terra. Os seus juízes e a sua glória se manifestam sobre a terra. Abençoe o Teu servo nessa terra, Pai. Seus missionários, seus profetas. Visita eles, dá força, meu Pai. Dá graça para que eles possam avançar na mensagem da nova ide, da mensagem da salvação. E que eles possam, meu Deus, ser abençoados. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Para a louvor e a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai,
A comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, não somente agora, mas para todos sempre, todos que queiram, digam amém. Amém, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz e a graça, que Deus o abençoe, tenha uma noite abençoada e um bom descanso na presença do Senhor Jesus Cristo. A paz e a graça.